Meu cordial boa noite e que a paz do nosso Senhor Jesus continue habitando em nossos corações. Primeiramente, é um motivo de muita alegria estarmos aqui juntos mais uma noite para falarmos do livro de Daniel, um livro muito importante para os nossos dias, juntamente com o livro de Apocalipse. Então, fico muito feliz e grato por poder estar aqui com vocês, compartilhando, então, um pouquinho da palavra do nosso Deus. Obrigado, equipe de som, que sempre está reforçando aí a nossa voz. Deus continue abençoando. Nós passamos pelo capítulo 1 de Daniel, no qual nós entendemos ali, vemos um rei que sitia a cidade de Jerusalém, que ataca. No capítulo 2, nós temos um rei que ameaça despedaçar pessoas, fazer das casas delas monturo, se não der a interpretação, não der o sonho e a interpretação do sonho. Nós temos o capítulo 3, que vem falar da imagem de ouro. Não está passando aqui o slide. Obrigado. E nós temos um rei que também ameaça. Ou vocês adoram a estátua de ouro, ou então vocês serão lançados aonde? Todo mundo faltou. Ou vocês adoram a imagem de ouro, ou vocês serão lançados, aleluia, na fornalha de fogo ardente. Então era um rei na linguagem de hoje, de poucas ideias, não é isso? Poucas ideias, é pouca conversa, tá certo? Porém, chegamos ao capítulo 4 de Daniel. Legal. Chegamos ao capítulo 4 de Daniel. No capítulo 4 de Daniel, as coisas são um pouquinho diferentes daquilo que nós estamos acostumados com o rei Nabucodonosor. Então, no capítulo 4, existem algumas curiosidades. Por exemplo, o capítulo 4 de Daniel é o terceiro maior capítulo do livro de Daniel. São 37 versos, 1.235 palavras. E foi escrito em que língua? Hebraico? Não. Foi escrito em aramaico. E olha só que coisa interessante. Todos nós sabemos que o autor do livro de Daniel é Daniel. Porém, o capítulo 4, ele foi escrito por um pagão. Olha que coisa interessante. Uma parte da nossa Bíblia foi escrito por um pagão. Quem era esse pagão? Era o rei Nabucodonosor. Escreveu esse capítulo em aramaico, o qual nós vamos ler alguns trechos desse capítulo. Do orgulho à humildade. E aí eu vou convidar todo mundo que trouxe sua Bíblia, que abra no livro de Daniel, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versos. Daniel, capítulo 4, a partir do verso 1, nós lemos assim: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Olha só, que coisa interessante. Era um rei que mandava matar, mandava jogar na fornalha de fogo, mandava acabar com a raça do indivíduo, e agora ele está falando o seguinte: paz vos seja multiplicada. É o momento dele, paz e amor. Já repararam?
É um momento dele de tranquilidade. Afinal de contas, ele tinha vindo de sucesso na sua empreitada militar. Ele tinha conquistado mais e mais terreno. O reino da Babilônia, como foi dito ontem pelo Armando, era um reino muito vasto, muito extenso. Ele cobria a Ásia, lá da Índia, ele cobria o Oriente Médio, ele cobria norte da África. Então, todas essas terras conquistadas pagavam tributos a quem? Ao reino da Babilônia. Vocês se lembram do templo de Salomão? Vocês se lembram o tanto de ouro que foi colocado naquele templo? A Bíblia relata isso. Para onde você acha que esse ouro todo foi? Para a Babilônia. Porque a Babilônia conquistou. E posso dizer para vocês que o ouro do templo de Salomão era muito, mas era apenas uma fração daquilo que tinha em Babilônia. Então, talvez você esteja se perguntando, por que é que o Daniel veio com uma gravata dourada hoje? É em homenagem ao reino da Babilônia, um reino que era representado pela cabeça do quê? Lá na estátua? Cabeça de ouro. Então, eu achei propício vir com a gravata banhada a ouro. Quem dera fosse banhada a ouro, né? Dando continuidade aqui à leitura, verso 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho e me espantou. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Então aqui, a gente tem um lampejo do que estava acontecendo. Lembre-se que no sonho anterior que o rei teve, ele não se lembrava do sonho. Ele chamou também a turma toda para vir dar a interpretação. Só que, além da interpretação, eles também tinham que falar qual era o sonho, porque o rei tinha esquecido. Agora o desafio continua grande, mas está menos pior. Ele chamou a turma toda para dar a interpretação, mas ele se lembrava do sonho. Então, ele chegava e ele contou o sonho. Porém, os magos, os feiticeiros, né, os caldeus e tudo mais, eles ouviram o sonho, porém eles não conseguiram dar a interpretação. Ok? Até que veio Daniel, que já tinha dado a interpretação do sonho anterior. Já tinha dado. Lá naquela sociedade, a sociedade babilônica, os sonhos, eles tinham uma importância muito grande. Então, alguém sonhava com alguma coisa, para eles tinha que ter um significado. Não era uma coisa assim, eu sonhei porque eu comi muita pizza à noite antes de dormir e acabei sonhando e tal. Não era assim. As pessoas sonhavam e aquilo eles entendiam que tinha, de fato, um significado, uma aplicação, um propósito. Vocês já ouviram falar alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, sonhar com cobra significa traição. Sonhar com água é purificação. Essas coisas, o pessoal popularmente fala sobre essas coisas, né? Fala, sonhei com algo. A pessoa fala, sonhar com tal coisa significa isso ou aquilo. Então, na sociedade babilônica tinha muito isso. Isso fazia parte da cultura deles. E aí,
Deus, Ele se comunica conosco, né? Através de sonhos, através de visões, mas Ele usa a linguagem que nós usamos. No momento em que nós vivemos, Deus se utiliza daqueles meios para falar conosco hoje. Deus não é aquele ser distante, inalcançável, que a gente tenta falar e Ele não escuta, ou Ele tenta falar e a gente não consegue entender. Não. Deus se comunica conosco de tal forma que nós conseguimos entender. E aí, Ele convocou lá todo mundo. Aí vocês estão vendo aí a foto do mago, do sacerdote. Esse indivíduo aqui, é interessante ele, né? Alguma das meninas se sentiram interessadas aqui pelo indivíduo, não? Deus o livre, né? Eles eram pessoas educadas, formadas, eles vinham da Universidade da Babilônia. Então, hoje, de repente, olhando aqui, é um morador de rua, né? Hoje, olhando com os nossos olhos, com a nossa sociedade, a gente olhando o indivíduo, se você olhar um indivíduo desse na rua, é melhor correr, né? Com uma porrete na mão, corre, né? Mas eles pertenciam a uma camada da sociedade elevada, ok? Eles tinham acesso, né? Eles eram convocados, então eles tinham acesso ao rei. Então eles tinham a sabedoria que existia, que estava disponível naquela época. Então eles eram os magos, os sacerdotes e assim por diante. O fato é que chegou todo mundo, ninguém pôde dar o significado lá do sonho. E aí chegou Daniel. E ele foi até a presença do rei. Para que o rei contasse o sonho. E o rei conta o sonho e recebe a interpretação. E eu gostaria de ler mais um trecho com vocês aqui, que está em Daniel capítulo 4, a partir do verso 11 até o 17. O rei estava contando aqui, começando no verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Bom, esse foi o relato do sonho. O rei teve esse sonho interessante, no qual havia essa árvore gigantesca, e dessa árvore ficavam ali animaizinhos que ficavam debaixo da
daquela sombra, comia dos seus frutos, os passarinhos também ficavam ali, comiam dos frutos, tinham o seu ninho. Árvore, ela representa nação. Uma árvore grande, frondosa como essa que nós lemos aqui, que foi o sonho do rei, significava uma nação grande e rica. As aves e os animaizinhos que ficavam ali representam estrangeiros, pessoas que vinham de outros países, de outras nacionalidades, e iam para lá buscar oportunidade, buscar alimento, buscar segurança. Assim como nós temos hoje nações fortes, e muitos brasileiros acabam indo, né, para essas outras nações em busca de tranquilidade, em busca de oportunidade, em busca de dinheiro, de crescimento profissional, assim como acontece hoje. E esse era o cenário. Esse era o cenário. A interpretação. Daniel ouviu aquele relato do sonho, e ele ficou, a Bíblia relata que Daniel ficou atônito, ficou parado, ficou impactado, ficou preocupado. O rei, percebendo isso, encorajou Daniel. Falou: Daniel, fala o que é o significado, me dá o significado. Daniel sabia que era algo ruim. Daniel sabia o significado. E aí entra uma lição que eu acredito que podemos tirar desse texto. Uma primeira lição. Daniel, ele estava naquela nação, Babilônia, mas ele foi cativo. Ele não foi porque quis. Ele foi cativo. Ele teve que aprender a língua daquele povo, ele teve que estudar a ciência daquele povo, ele ficou distante da sua religião, da sua família, dos seus amigos. Ele manteve no coração todos os ensinamentos que ele tinha tido. Então, ele manteve-se, ele e os seus amigos, ligado a Deus, né? Mas é diferente você ter a liberdade de ir à sinagoga, né? De compartilhar ali com os irmãos e a família e tudo mais. Ele estava ali só. E ele precisava se manter fiel e firme, porque todos ao redor dele, tirando os amigos ali, tinham outras religiões. A pressão que ele recebia era gigantesca. E ao olhar tudo aquilo que ele tinha passado, o que ele tinha perdido, as coisas que ficaram para trás, aquilo poderia bater no coração de Daniel e ele falar assim: é agora. Você sonhou com isso, Nabucodonosor? Então eu vou te dar a interpretação. Eu vou te falar o que te espera. Segura aí na cadeira. Mas Daniel não agiu assim. Daniel não agiu assim. Daniel demonstrou extremo respeito e consideração pelo rei Nabucodonosor. E ao dar a interpretação do sonho, ele diz assim: quem dera essas coisas todas fossem para os teus inimigos, e não para ti. Mas veio a interpretação, irmãos. A árvore era quem? O reino da Babilônia. Mas a gente não está muito acostumado e habituado com isso, porque o Brasil não é um reino. Mas nos países que são o reino, é comum ter muito claro esse contexto. O rei é o reino, e o reino é o rei. Então, quando Daniel olha e fala assim: a árvore és tu, significa, é o teu reino, é o reino que foi te conferido. É a árvore
grande, que alimenta muitas pessoas, enfim, poderosa, né? Porém, no teu sonho, quando aparece o vigilante que desce do céu e fala assim, corta a árvore e pica tudo aí, deixa tudo no chão e amarra, prende lá o tronco e as raízes, coloca lá as correntes, significa que você vai perder o seu juízo. Você vai perder seu juízo. Você vai ser retirado do convívio dos homens e vai morar no relento, no campo. Você vai viver como um animal, você vai comer a relva. Você vai perder o seu senso. E por quê? O rei, ele era orgulhoso. Ele sentia orgulho de tudo aquilo que ele havia conquistado, tudo aquilo que ele havia construído. E Daniel sabia disso, deu a interpretação e falou: rei, não está legal o seu jeito, seja mais humilde, compadece-te dos pobres, deixa essa sua soberba de lado, porque Deus não está se agradando disso. E obviamente que se Nabucodonosor tivesse seguido essas instruções, esse aconselhamento de Daniel, ele não teria tido que passar pelo que ele passou. Os 7 tempos, que a profecia, que o sonho diz ali, significavam 7 anos. Imaginou? 7 anos você vivendo como um bicho, como um animal, comendo erva. E isso estava para acontecer com o rei. Johnny, você consegue ler o início aqui desse slide? A hora que o bicho pegou. Estranho, né? Mas eu estou sendo influenciado pelos jovens, eu tenho que falar na linguagem deles. Daniel deu a interpretação do sonho, deu o conselho para o rei. O rei entendeu. Só que quando foi a hora que o bicho pegou? Quando foi a hora que o negócio ficou complicado para o lado do rei? Daniel 4, 29. Diz o seguinte: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, verso 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Lembra que ele está no momento paz e amor, ele estava com um reino muito grande, cheio de sucesso para contar, e aí ele está lá 12 meses depois da interpretação do sonho. Ele está lá passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Vocês se lembram no momento em que Davi estava também no momento paz e amor? A guerra estava lá, o pessoal já estava organizado, estava todo mundo muito bem treinado. Aí o que Davi foi fazer?
era um horário bastante impróprio, né? Ele estava lá passeando pelo palácio, e aí viu Betseba, não é isso? E foi problema, não foi? Você vê que o rei, quando ele fica meio sossegado, é complicado, irmãos. Porque a mente vazia. E Nabucodonosor estava nesse momento. Então ele olhou. E aí vem esse verso que eu vou ler de novo. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Foi aí, irmão. Aí o bicho pegou. Porque ele já tinha sido avisado, ele já tinha sido orientado. Daniel já tinha dado... É a letra, Johnny, que fala? Daniel já tinha dado a letra, né? Eu chego lá, hein? Estou aprendendo um novo dialeto. Daniel já tinha dado a letra. Porém, o rei, 12 meses depois, vacilou. Vacilou. Vamos ver o que aconteceu? Verso 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, que significa anos, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quiser. Foi na hora, ele falou isso, e já veio a voz, e aí, meu amigo, ele foi pastar. Ele foi pastar, literalmente. E a Bíblia diz que os seus pelos, né, cresceram como se fossem penas de águia, as suas unhas também cresceram como se fossem garras de águia, e ele ficava no relento, e ele comia erva, ele virou um bicho, um animal. Um animal. E nós hoje, né? Quando a gente para pensar assim, será que nós temos também esse orgulho, essa soberba? E se você pergunta para alguém, fala assim, e aí, você é orgulhoso? Normalmente a pessoa vai falar que não. Eu não sou orgulhoso, eu sou humilde. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu estava acabado. Eu estou cheio de defeitos. Você tem defeito? Tem um monte de defeitos, tenho muitos defeitos. Você tem que perguntar, mas me dá 2. Fala 2 para mim. Você está cheio de defeitos? Você é cheio de defeitos? Me fala 2. Normalmente você vai ouvir. Fala, eu sou franco demais. Né? Eu falo na cara, não importa, aconteceu alguma coisa, eu já vou lá e falo. Então, esse é um defeito. O outro defeito é que eu sou perfeccionista, né? Então, se alguma coisa sai errado, aí eu fico bravo, aí não sei o quê. Será que é defeito mesmo ser perfeccionista, né? Buscar a perfeição, buscar melhorar é um defeito, então. Então, até na hora de falar os nossos defeitos, nós queremos falar que nós somos bons, que nós somos melhores, que nós somos, né? Então é algo a se pensar. Será que nós recebemos as instruções de Deus e nós aplicamos na nossa vida? Será que nós buscamos a humildade? Será que quando alguém pisa no nosso sapato, a gente consegue perdoar, a gente consegue seguir, a gente consegue caminhar? Então, é uma segunda lição que eu tenho aqui também, tirando desses textos. Como que é a nossa vida na prática? Será que é fácil? Você leva uma fechada no trânsito, Deus abençoe, será que é assim? Mete a buzina, né? Então, é algo que a gente precisa exercitar. Normalmente, quando você já tem uma certa quilometragem em casamento, você sabe o que eu estou dizendo. Se você tem
anos ali casado, você sabe que quantas vezes você teve que perdoar, quantas vezes você teve que relevar, quantas vezes você teve que deixar barato. Certo, Preto? Quem está certo na sua casa? É você? Os dois estão certos? Estão chegando no estado da arte, hein? Na minha casa, se eu quiser tranquilidade, eu sei para quem que eu tenho que dar razão. Mas Nabucodonosor tinha esses motivos todos para se orgulhar? Aqui tem um cilindro, não é escrita cuneiforme, e foi escavado lá no Iraque, e hoje ele está lá no Museu de Londres. E isso aqui é o quê? São a Crônicas de Nabonido. Um bom nome para você dar para o seu filho, tá? E aqui tem um trecho que foi traduzido, tá? E diz assim: eu fiz Babilônia, a cidade santa, a glória dos grandes deuses, mais proeminente que antes, e promovi sua reconstrução. Eu fiz santuários para os deuses e deusas, para brilharem como o dia. Nenhum rei, dentre todos os reis, jamais criou um templo como eu fiz para Marduk. Escrevo isso em documento para gerações futuras. Olha só essa foto que tem aqui. Foi tirada pelo drone. Coisa linda, gente. Os jardins suspensos da Babilônia, os azulejos que não perderam a cor, até hoje não foram retocados, estão em alguns museus, vivo, com a cor viva. Era uma coisa impressionante a cidade de Babilônia. A gente traz aqui o rio Eufrates, nessa primeira. Tem laser aqui também? Tem laser, irmão? Tem laser? Não? Sim? Bom, não vou ligar, porque vai que desliga tudo. Tem laser? É bem em cima? É bem onde desliga aqui, não? Sério mesmo? Tem laser, aleluia. Olha aqui. Aqui está o rio Eufrates, e aqui está a foto das ruínas da onde era a Babilônia. E aqui uma foto aérea da cidade, o templo de Marduk, aqui a foto aérea, e aqui é o rio. Era uma coisa linda, gente. Era uma coisa linda. Vocês conseguem ver? Se vocês não conseguiam ver antes, usaram a imaginação, né? Mas, enfim. Aqui tem mais algumas coisas. Aqui está a porta de estar. Essa azul aqui. Ali. Está no Museu de Berlim. E essa fotografia aqui abaixo, essa aqui, está no Louvre, lá em Paris. O azul vivo não foi retocado. Lá desde a época da Babilônia. Nabucodonosor construiu 53 templos, 955 pequenos santuários, 384 altares públicos, 3 grandes palácios. Seu pai tinha feito apenas um. Aliás, o pai de Nabucodonosor também é um nome interessante para vocês colocarem no filho. É Nabopolassar. Ele fez os jardins suspensos, a porta de estar, que é aquela foto anterior, e aumentou 3 vezes o tamanho da Babilônia. Após 7 anos daquela loucura, daquele momento terrível que ele teve que passar, após 7 anos, ele olhou para o alto. E ali ele reconheceu que ele não era nada. Ele tinha feito tudo isso, mas no final das contas, ele era pó. E aí ele reconheceu e deu glória a Deus. E aí, o juízo dele voltou. Ele foi restabelecido. E aí tem algumas curiosidades também.
som. Já estou acabando, Felipe. Está na reta final. Eu prometo. Passados 7 anos, ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. E o capítulo 4 de Daniel, ele foi escrito por um rei que era pagão, mas que se converteu. Ele escreveu tudo aquilo, na verdade, era aquilo que ele tinha vivido. E ali ele reconhece que, por ele mesmo, ele não poderia fazer nada. Ele reconhece que Deus, ele concede as bênçãos a quem ele quer. Não é porque um é mais inteligente que o outro. A Bíblia diz isso, né? A vitória nem sempre é do que corre melhor, é do que corre mais rápido. Deus estabelece as coisas. Então, justamente para que não haja soberba, se você está num lugar de destaque, reconheça quem te colocou lá e dê glória à pessoa certa, que é o nosso Deus. Isso nada tem a ver conosco. O que temos que fazer é o melhor com aquilo que Deus nos confere. Em casa nós estamos lendo o livro Conselho aos Jovens. E o livro deixa muito claro que o que Deus espera de cada um de nós, dos jovens também, mas de cada um de nós, é que façamos o nosso melhor com tudo aquilo que Deus nos concedeu. O nosso melhor. O resto é com Deus. Se a gente vai atingir muito sucesso ou não, é com Deus. E se atingir muito sucesso, reconheça quem foi que proporcionou tudo isso. Nada tem a ver conosco. Tudo vem do Senhor. Enquanto Nabucodonosor teve que comer capim com os animais, ele aprende a ser o quê? Humilde. E nós também temos que aprender a ser humilde. Filipenses 2,8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso mestre, ele foi humilde. O nosso mestre, ele foi perseguido. O nosso mestre lavou os pés dos discípulos, né? E nós? Será que não chegou o momento da gente colocar o orgulho de lado e entender que no reino dos céus, se você quiser ser o principal, você é aquele que serve? Isso serviu muito de reflexão para mim, e eu gostaria de trazer isso para vocês, concluindo a mensagem. Deus quer nos salvar. Deus deseja nos salvar. Deus deseja que trilhemos um novo caminho, que vivamos uma vida diferente, entendendo que, se quisermos ser alguém de destaque, nós devemos ser aquele que serve, porque o Rei do Universo, ele se despiu da sua glória e majestade e pisou essa terra. Isso a gente não consegue entender, porque isso por si só, se ele ficasse um segundo como ser humano, já seria humilhação mais do que suficiente. Apenas por se transformar um ser humano, ele era revestido de toda a glória e poder. E às vezes a nossa mente nem consegue alcançar o que seria isso. Mas ele não só veio e se tornou homem como nós, ele viveu nessa terra e ele pagou os nossos pecados. Isso deve servir de reflexão para todos nós. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Esse é o momento, irmãos, de buscarmos o nosso Deus, de invocarmos o seu nome. Não importa se você já é batizado já há muitos anos, ou se você está conhecendo essas verdades agora. O que Deus tem para cada um de nós é uma vida eterna. É uma vida sem morte, sem pranto, sem dor. É uma vida que nós não vamos mais precisar nos preocupar com absolutamente nada. Nós iremos viver aquilo que é o plano original de Deus. E o que Deus pede em troca? Se o preço Ele já pagou, o que Ele pede em troca é o nosso coração. Ele pede em troca os dízimos e ofertas. Não é isso. É o nosso coração. Porque aonde estiver o nosso tesouro, estará ali também o nosso coração. E aonde está o nosso coração, está tudo. Está tudo. Está a nossa casa, os nossos bens, o nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa profissão, nossa família, absolutamente tudo. Quando você entrega o coração, você entregou tudo. Amanhã nós teremos um querido aqui falando do capítulo 5 de Daniel, da arrogância à destruição. Um capítulo muito legal, tem uma mão lá escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim, não é isso? Vai ser muito bom, irmãos. Então façam planos de vir amanhã, porque nós teremos ali o irmão Ronaldo, que vai nos trazer a palavra do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça, o poder do Santo Espírito, para que possamos dizer não ao nosso eu, para que possamos entregar a nossa vida verdadeiramente a Deus e deixar o orgulho de lado. O orgulho é bobagem. Vamos deixar o orgulho de lado. Tem encerramento a música? Não. Tem? Positivo? Então peço que se coloquem em pé, para que possamos louvar o nome do nosso Deus, e logo depois eu vou finalizar com uma oração. Então vamos cantar a música Nos Braços do Pai. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, louvado seja. Tudo que temos e que somos, ó Pai, pertence a Ti. Todos os reinos dessa terra pertencem a Ti, essa terra inteira e o universo pertence a Ti. E a Tua palavra deixa muito claro que o Senhor concede esses reinos a quem o Senhor quiser. Então louvado seja o Teu nome, ó Senhor. Te suplicamos, ó Pai, que nos ajude a lançar o nosso orgulho no chão, para que consigamos viver a Tua vontade. Capacita-nos, ó Senhor, porque somos pecadores, mas Te suplicamos as Tuas misericórdias e o Teu perdão. Despeça-nos em paz para os nossos lares e que possamos desfrutar da Tua companhia e da Tua proteção. Seja com cada lar aqui representado. O Senhor conhece as lutas e os problemas. Queremos depô-las todas diante de Ti e Te suplicar as Tuas bênçãos, ó Senhor. Estenda a Tua mão de poder e misericórdia e toca-nos, livra-nos, dá-nos a Tua bênção. Sei conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém.